Aos que nos acompanham, nós vamos à nossa entrevista. Hoje a gente traz o nosso último episódio, vamos dizer assim, no panorama geral, sobre os 200 anos da imigração alemã. E a gente conversa com o escritor e jornalista, pesquisador da imigração alemã, Felipe Kuhn Braun, para a gente trazer, então, informações, né, sobre essa data muito importante, comemorado no dia 25 de julho. E vamos lá então, vamos trazer então essas informações, Felipe. Na nossa última entrevista a gente contextualizou diversas questões, né, da vinda dos imigrantes, né, do estabelecimento deles, do desenvolvimento em várias áreas, especialmente na questão da indústria, né? Agora a gente vai trazer um pouco do paralelo também do desenvolvimento da educação, da religiosidade e também já contextualizando o presente e o futuro, Felipe. O que que a gente pode falar Bem, disso? meu caro, cumprimentar, né, você, Arthur, as pessoas, os ouvintes da rádio da Vale Feliz, que nos acompanham, que nos escutam através desse momento. É bom estar aqui compartilhando esses estudos, esses anos de pesquisa, esse conhecimento referente a esse tema que eu digo assim que é tão caro para nós, caro no sentido da sua importância e dos nossos municípios terem, as nossas famílias, né, todo um passado alemão, de língua alemã, germânico. Bem, os imigrantes alemães, como contei anteriormente, eles, a maioria eram de confissão luterana. Então, eles já trazem para cá a primeira igreja que não era católica e que era, é a maior igreja na Alemanha e, e desde a Reforma o maior legado, é, fora o legado religioso, claro, de fato o legado da educação, porque até o próprio sistema educacional alemão, ele vem das suas bases da época de Lutero e de Philipp Melanchthon, seu braço direito, que é considerado o pai da educação alemã, o pai da educação na Alemanha. Bem, como eu já comentei também, somente no início do século XIX que você tem a educação, digamos assim, mais pública dentro de áreas territoriais do que hoje é a Alemanha, onde saíram, de onde emigraram os nossos alemães aqui que vieram para os nossos vales. Bem, esses imigrantes já lá com alguma bagagem educacional, cultural, eles vinham para cá e a igreja luterana ela não era reconhecida pelo Estado brasileiro. Falava-se que haveria liberdade de culto, mas não era assim que as coisas procediam aqui com os nossos imigrantes luteranos. As, os templos, as igrejas, capelas não podiam ter sequer uma ornamentação que simbolizasse que ali se dava, se ministrava o culto aos luteranos. Bem, a gente tem uma outra questão importante que os luteranos não eram reconhecidos como funcionários públicos, não podiam participar da vida pública, não sequer tinham reconhecimento do Estado brasileiro até a proclamação da República em 1889. Bem, os luteranos vinham com alguns pastores que não conseguiam dar o atendimento completo, porque essas famílias se tornaram realmente muito numerosas e essas comunidades fundadas e não havia como dar atendimento a todos. Aí você tem aqueles, digamos, chamados pastores práticos, aqueles que tinham um pouquinho mais de condições e então davam ali ou um pouco mais de vontade também, né, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro difícil e que não é fácil ler e interpretar. E mais ainda, né, conduzir as pessoas a uma interpretação da Bíblia, né?
Já os católicos tinham padres em língua portuguesa, então havia uma dificuldade muito grande de compreensão dos nossos imigrantes, tanto que em 1849 a Companhia de Jesus envia para cá os primeiros 2 padres e um irmão jesuíta de língua alemã, porque inclusive a Igreja Católica acreditava na época que, e eu também olhando assim o cenário, né, para a época, que se perderia muitos fiéis, né, porque ao menos os luteranos tinham alguém que falava a língua alemã e naquela época os católicos não tinham. Então, a Companhia de Jesus inicia todo um trabalho da vinda de missionários mesmo, né, de padres e irmãos para suprir essa questão religiosa. Bem, aí nós temos, dentro do legado da educação, da formação cultural do nosso povo teuto-brasileiro, uma questão muito importante, envolvendo as religiões, as 2 igrejas, e lá, a partir de 1900, a própria igreja luterana, que conhecemos como Missouri, vinda dos Estados Unidos, da Alemanha para os Estados Unidos para o Brasil. Mas nós temos também um trabalho que é o trabalho comunitário, das escolas comunitárias. Portanto, elas não são escolas confessionais, elas não são escolas luteranas ou católicas. Uhum. Elas são escolas das comunidades, onde também aquele imigrante que tinha mais formação ou mais vontade, nem sempre ele era o mais preparado, mas ele era o que se disponibilizava para isso, para poder ministrar conteúdo aos filhos, né, dos imigrantes. Então, as escolas confessionais são fundadas em diversas picadas, começando em Dois Irmãos, em 1835, e depois aí pelo Vale dos Sinos, Caí para cima, e, e as escolas têm até um trecho da pequena. Imagina que em 1828 eles já estavam produzindo com uma prensa aqui um material didático cujo título em alemão era Was Händchen nicht lernt, Hans lernt nie mehr, nicht mehr. Mais ou menos assim, né? O que o Joãozinho não aprende, o João depois não vai aprender, né? Falando assim da importância da formação educacional desde os pequenos, né? Para os pequenos, né? Mas ao mesmo tempo, porque assim, ó, a escola comunitária, as pessoas se reuniam e pagavam cada um tanto numa caixa, onde eles então juntos pagavam o professor, construíam a escola num terreno geralmente doado e ali eles então a manutenção, né, daquela escola e do professor. A Igreja de Confissão Luterana tem escolas importantes, como o Instituto Rio Branco, em São Leopoldo, como o Pindorama, em Novo Hamburgo, como o Colégio Tiradentes, na época, uma fundação luterana, em Campo Bom, as escolas pioneiras luteranas. Né? E a Companhia de Jesus, porque o que os luteranos passavam de dificuldade aqui, os católicos passaram a ter na Alemanha, porque o Estado alemão, formado a partir de 1871, ele era regido por um imperador da família Hohenzollern, e esse imperador era protestante, era luterano. E a cultura do chanceler, do Otto von Bismarck, era inclusive de fechamento de escolas católicas, seminários, e toda essa, digamos assim, até uma certa perseguição a esses educandários, a essas ordens religiosas, fez com que estes então transferissem, se não conseguissem transferir as obras, mas a transferência de religiosos que aqui fundaram obras importantes, como, por exemplo, o Colégio Nossa Senhora da Conceição em São Leopoldo, em 1869, que é o primeiro educandário de ensino médio do sul do Brasil. Então, é para ver assim a importância, né? Esse legado educacional, e sem falar nas escolas confessionais, para a gente fazer o fechamento, né? Em escolas comunitárias foram 698 escolas comunitárias fundadas em 98 anos no Rio Grande do Sul, até 1922, né? A importância que eles davam
para a educação e para a cultura. Felipe, então, para a gente encerrar, só para a gente deixar registrado, o legado presente e o legado futuro da imigração, né? Para a gente ainda deixar esse registro aqui na nossa entrevista sobre os 200 anos da imigração alemã. Bem, o legado presente de um Estado pujante, um país pujante, com a participação dos alemães, dos seus descendentes, que, mesmo sendo uma minoria étnica, deram uma das maiores contribuições para o desenvolvimento desse país. Né? O que a gente foi contextualizando se dá no nível cultural dessas comunidades, no desenvolvimento dessas cidades, né? Ainda muito na nossa indústria e na nossa economia. Bem, o futuro. Eu acredito que o trabalho desenvolvido hoje, com esse conhecimento do passado, das nossas raízes, né, da nossa história, desta base, que vai nos ajudar a moldar um futuro ainda melhor para os nossos descendentes, porque a gente sempre procura isso, né? O ser humano procura sempre condições melhores para si e para os seus, e naturalmente, né, nas sociedades onde está inserido, na sociedade onde está inserido, e eu penso que um recado que eu ainda deixo, a importância da língua alemã, do ensino da língua alemã, do estudo da língua alemã. Muitos municípios aqui nos nossos vales já têm tido por lei, por ações dos poderes executivos locais, o ensino da língua alemã. Reforcem, façam ainda mais, porque eu não tenho dúvida que a manutenção desse legado ele também se dá pelo idioma. Então, assim, quando você não tem mais nos descendentes nenhum membro de uma família que fala alemão, você tem o legado, a continuidade, né, daquela família, daquela história, daquele trabalho, do que eles vão se dedicar e contribuir. Mas você não tem mais aquele elo, né, com a cultura, muitas vezes, teuto, que, bem, se não fosse tão importante, nós também não estaríamos aqui, também não seríamos, digamos assim, em parte detentores desse legado, e nossos antepassados não teriam dado a contribuição que deram a esse Estado e ao nosso país. Tá certo, Felipe. Ainda para encerrar, são 28 livros. Esse ano vai sair até o 30º. Esse ano, sim, até outubro, teremos o 29º e o 30º livro, e também a continuidade desse trabalho, esse ano com exposições. É claro que a tragédia que assolou o nosso estado parou momentaneamente parte das atividades aqui, mas as que estavam para ser realizadas fora daqui, inclusive na Alemanha, com a minha contribuição como pesquisador, continuam sendo organizadas e realizadas, pois nesse período de pesquisa formei um acervo que atualmente está em 45.080 fotografias antigas, e que estamos ampliando, né, que estou ampliando, dos imigrantes alemães e seus descendentes das localidades fundadas por eles. Parabéns pelo trabalho realizado, pelas ações realizadas e conte sempre com a Rádio Vale Feliz. Muito obrigado por conversar conosco. Obrigado, Arthur. Obrigado à Rádio Vale Feliz. Obrigado aos ouvintes e até uma próxima. Muito bem, assim encerramos o nosso especial sobre o bicentenário da imigração alemã no Brasil, que tem um ponto alto no dia 25 de julho, né? Pois nesse dia, então, em 1824, chegavam a São Leopoldo os primeiros imigrantes. E essa, então, a nossa entrevista.